Podemos imaginar Noé como o irmão cantou sobre ele aqui, enquanto Deus enviou seu amor nas asas de uma pomba, uma de minhas canções favoritas. E eu sempre quis encontrar alguém que pudesse tocá-la. Eu queria falar sobre isso. Certa vez eu li uma história de alguns soldados que estavam sendo encurralados e o inimigo, os alemães, na Primeira Guerra Mundial, os encurralaram. E eles tinham um pombinho para levar uma mensagem. Essa é uma espécie de pomba, é claro. É uma variedade de pomba. E quando colocaram a mensagem no pombinho, ele voou pelos ares. E balas foram disparadas contra ele por todos os lados, porque eles sabiam o que era. Quebraram-lhe a perna. Suas perninhas estavam penduradas, aleijadas, e as penas de suas asas foram arrancadas. Ele estava virando de lado e tudo mais, no ar. Mas ele caiu exatamente no acampamento onde deveria chegar, e eles conseguiram ajuda. Vocês sabem o que quero dizer dali em diante, veem? Então, um dia, nós também estávamos nessa situação, vocês sabem. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Mas a mensagem chegou até aqui do mesmo modo. Ele nos trouxe a mensagem. Noé, em seus dias, posso imaginar um homem de seu calibre, um profeta que foi confirmado por Deus. Um dia Deus falou com ele. Que coisa estranha foi essa? É em uma grande era científica. Talvez pudessem alcançar a Lua com seu radar e puderam construir uma esfinge e uma pirâmide. E Deus lhe falou e disse: Noé, vai chover água do céu. Vocês conseguem imaginar um homem do calibre dele, um profeta do Senhor, sair com uma mensagem tão tola como essa e dizer isso? Lembrem-se de que nunca havia chovido dos céus naqueles dias. Deus regava a terra, diz a Bíblia, por irrigação, através de valas e assim por diante, de nascentes. Nunca havia chovido uma gota sequer. Não havia água lá em cima. Assim eles podiam provar que não havia água lá em cima. E então, um homem apareceu com uma mensagem. E não só isso, mas ele se separou do resto do mundo. Ele se tornou um louco para o mundo. Correto. Ele foi um louco para a sua era. Como um homem com uma mensagem tão louca tentaria trazer um povo para um pequeno trailer ou uma arca ou o que quer que eles estivessem construindo lá. E ele era de fato um homem tolo. Mas o que ele fez? Ao agir assim, ele foi o louco que salvou a igreja crente daquele dia. Sim, Senhor, foi isso que aconteceu. Ele teve que tirá-los do mundo, mas ele estava preparando um lugar para o qual sabia que Cristo poderia vir e tomá-los. Ele se tornou um louco. Você poderia imaginar Moisés em sua época, um homem indo até um grande intelectual? Espaço em branco na fita. Eles conquistaram o mundo naquela época, e sua ciência, suas artes e outras coisas. Realmente, eu diria, superaram as nossas hoje. Sua arte superior e sua maestria em edificações e assim por diante, e as grandes coisas que eles fizeram naquela época. E você poderia imaginar um homem indo até lá e dizendo que se encontrou com um Deus em quem eles nem sequer criam, em uma sarça ardente? E ele foi ali, sendo um militar para começar, e tendo sido treinado em todas as manobras do mundo militar. E vemos que ele foi lá com uma vara na mão para tirar e libertar um povo de uma nação que mantinha o mundo cativo.
Ocorre que, para Faraó, ele era um louco, só isso, ele era doido. Disse: Deixe-o fazer, vá em frente, continue delirando. Ele vai se autodeclarar louco. Bem, na verdade, para o Faraó e seu grande mundo científico, ele era um estranho. Era um louco para eles, vê? Ele era. Mas o que ele fez? Ele libertou o povo, porque foi enviado por Deus. É preciso algo peculiar, algo que seja diferente do resto do mundo. Vejam, o mundo é tão focado em suas grandes conquistas científicas e assim por diante. E quando um homem é guiado por Deus para fazer algo que é estranho a isso, ele se torna um louco. Ele é doido. Porém, vejam, é preciso algo assim para manter a coisa unida. Pois bem, pensamos em Elias em seus dias, quando Acabe e Israel, naquela época, tinham todas as nações debaixo dos céus, os temendo sob o reinado de Acabe. E Acabe era um grande homem, era uma grande época, algo parecido com o que temos agora. A igreja estava toda envolvida com a moda, veem? Era a pintura de Jezabel e o mundanismo de Acabe e o comprometimento, e derrubaram os altares de Deus. Oh, contanto que você sirva a um Deus, que diferença faz? Veem? Vamos subir aos bosques e vocês podem servir a qualquer Deus que quiserem. É assim que é hoje, veem? Todas as modas e vestidos e roupas e coisas do mundo. E, oh, se você quiser pertencer a isso, pertencer àquilo, pertencer a isso, pertencer àquilo outro, está tudo bem, vem? Contanto que você vá à igreja, não faz nenhuma diferença. Faz diferença sim. Aqui eu pertenço e aqui Deus eu sirvo, e como eu o sirvo. Ele tem uma maneira para que eu o sirva. Ele tem isso escrito aqui nesta palavra, e é dessa maneira que devemos servi-lo. Vem? Agora, isso faz a diferença. Mas quando Elias saiu ali com uma mensagem como a que ele tinha, você poderia imaginar? Ele se tornou um louco para Acabe. Ele se tornou separando-se. Mas vejam, havia 7.000 entre aquelas pessoas, vejam, que puderam ser salvas. Veio? E ele veio por eles. Ele teve que se tornar um louco para o mundo, para alcançá-los. Assim como Noé, ele teve que se tornar um louco para o mundo, para salvar 8 almas, incluindo a si mesmo. Veio? Ele teve que se tornar um tipo estranho de pessoa. Amós, nos dias em que trouxe sua mensagem, e ele profetizou, e constatamos que, quando ele chegou a Samaria, que ela havia sido entregue ao mundo, e as mulheres nas ruas haviam se tornado quase uma prostituição pública, e as modas eram uma Hollywood moderna. Quando esse pequeno e desconhecido homem, careca, subiu a montanha certa manhã e olhou para Samaria e a viu em pecado, bem, imagino que seu coração quase desfaleceu. A única coisa que ele sabia era que ele era um pastor de ovelhas. Ele não era realmente. O Senhor simplesmente lhe deu essa mensagem e o enviou ali. E ele não tinha patrocínio, ele não tinha ninguém para apoiá-lo, mas ele foi guiado por Deus a ir e levar essa mensagem ao povo e chamá-los para que escapassem do julgamento. Bem, agora eu imagino que para a grande era científica e a era da sedução, algo como hoje, Amós se tornou um estranho, veio? Ele se tornou um louco e eles não queriam ter nada a ver com ele, mas ainda assim ele tinha o assim diz o Senhor, veio? E ele entregou o que podia ser entregue. João Batista, quando veio em seus dias,
naquele grande mundo religioso, saindo de um deserto como aquele, das rochas e coisas no deserto da Judéia. E ele não estava vestido como um sacerdote, ele usava as roupas rudes de um trabalhador, talvez, envolto numa vestimenta. Não era um grande professor de seminário teológico ou algo assim, mas ele era apenas um homem comum que podia trabalhar com suas mãos ou qualquer coisa assim. Quando ele veio, saindo lá do deserto e envolto em pele de ovelha, ele tinha o assim diz o Senhor, pois ele sabia que o tempo do Messias era chegado então. Ele podia se identificar completamente na palavra de Deus. Ele disse, para que lembrassem que ele se identificava em Malaquias capítulo 3. Vejam como o mensageiro para precursar a vinda do Senhor. Ele sabia que a vinda estava tão próxima que ele tinha que se manifestar. Bem, as pessoas pensaram que ele era um homem selvagem, só um louco, vê? Um louco, como diríamos hoje. A razão pela qual escolhi esta palavra, louco, é porque ela soa comum, mas ainda assim é uma boa palavra para o que eu quero usar, porque é assim que seria usada como uma linguagem de rua hoje. Só um louco comum. Nós o chamaríamos. Bem, aqui está João Batista. Ele simplesmente ficava lá naquele deserto, pregando seus pequenos sermões, de um lado para o outro, lá no Jordão, andando para cima e para baixo, nas margens do rio, clamando: A hora está próxima, saiam e separem-se, o Messias está chegando. Imagino que para os sacerdotes e para todos eles, ele havia se tornado um louco qualquer. Era só isso. Vejam, era só isso que ele era, só um estranho. E aqueles que o seguiram se tornaram estranhos, simplesmente uns loucos. Vocês sabem que nosso Senhor foi declarado a mesma coisa quando ele veio? Um homem louco? Veio? Ele não foi para as cidades em suas grandes ou se uniu às grandes organizações e coisas assim. Ele estava chamando um povo. Ele estava chamando-os. E ele foi considerado pelos religiosos em sua época um louco qualquer, exatamente como Paulo foi em seus dias, um homem treinado, e ainda assim fez o que ele fez. Separou-se do resto do mundo e das denominações e tentou chamar um povo. Ele foi um apóstolo à igreja gentia. Ele é nosso apóstolo. Sabemos disso. À igreja gentia. Ele foi o louco que tirou a igreja gentia do paganismo romano e das adorações pagãs da época.